prazer estar com vocês aqui essa manhã. Eu vejo como bondade e graça do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, né? Parabéns todas as mulheres, né? Que ontem foi o nosso dia. Mas eu não vim aqui para falar especificamente para mulheres, tá? É para todo mundo a palavra que o Senhor me deu. E eu estava assim, Senhor, qual é a palavra, Senhor, que eu vou levar? Me dá uma direção, fala comigo. E só vinha uma música na minha cabeça. A Tamish que sabe cantar, não sei cantar, não. A tua bondade me seguirão todos os dias, né? Tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá. E só vinha isso na minha cabeça. Eu falei, Senhor, uma palavra, e o Senhor, tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser. Tens tudo meu, toma, entrego a ti, Senhor, e a tua bondade vai me seguir. Então, o meu tema da minha palavra hoje vai falar sobre a bondade de Deus, né? E hoje em dia é muito complicado você conseguir ver bondade nas pessoas, você vê bondade no dia a dia. Eu vejo, às vezes, até dentro de um ônibus, uma mulher grávida, e as pessoas não têm a bondade de ceder um lugar, as pessoas não têm a bondade de pegar uma sacola pesada e ajudar uma pessoa. E quando nós hoje encontramos com pessoas que têm a bondade de Deus dentro delas, a gente até se surpreende com algo que deveria ser normal, com algo que deveria ser natural. A gente fica abismado, né? Quando alguém age de bondade para conosco. E quando nós agimos de bondade para com alguém, as pessoas também ficam surpresas com algo que deveria ser totalmente normal. E aí eu fui no dicionário para pegar o significado da palavra bondade, que fala assim, característica daquele que tem a inclinação para o fazer o bem. A bondade é a característica daquele que tem uma inclinação para fazer o bem. A qualidade de pessoas que praticam boas ações. Ter bondade é ser benevolente, ser amável, é procurar ajudar o outro e ter boa vontade em relação ao próximo. Tem a ver mais com o outro do que comigo. Só que o que acontece? Nós desejamos muito a bondade de Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, Senhor, que a sua bondade venha sobre mim. Pai, que o Senhor seja bondoso para comigo. Nós esperamos tanto de Deus. Nós queremos tanto a bondade do Senhor, mas será que eu tenho sido bondoso para com alguém, benevolente para outra pessoa? Será que eu tenho deixado eu ser um canal de bondade de Deus através do meu corpo, através das minhas ações, através das minhas palavras, das minhas atitudes para a vida de alguém? Porque é muito fácil você cobrar bondade e você não ser bondoso. É muito fácil você querer um favor de Deus, um favor das pessoas, mas você não faz nada por ninguém. E aí, pensando nesse contexto de bondade, o Senhor me deu um versículo, não é o versículo principal da palavra, que é Deuteronômio 7, 9 e 21, que você pode salvar aí, ó. Deuteronômio 7, 9 ao 21. Na versão NVI fala assim, ó: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, e que Ele mantém a aliança de bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Olha que forte isso. O Senhor, o seu Deus, é o Deus fiel, que mantém a aliança. Ele mantém o quê? Aliança. Para quem? A bondade por 1000 gerações. Ele mantém a sua aliança por 1000 gerações. Para aqueles que obedecem e amam a Deus. Para aqueles que obedecem e amam a Deus. A bondade de Deus, ela tem uma condição. A bondade de Deus vai estar liberada para você e para a sua futura geração, para aqueles que obedecem e amam a palavra de Deus. Para aqueles que obedecem e permanecem na palavra de Deus. Então, vamos agora entrar no texto de 1 Reis 5. E aí vocês vão acompanhar comigo, para que entendamos melhor sobre como receber a bondade de Deus. Deixa eu botar o óculos, senão não enxergo. 1 Reis 5. Salomão estava prestes a construir o templo,
que era a promessa de Deus sobre a vida do pai dele e que falou que ele iria construir o templo, né? Aí vamos lá. Em 1 Reis 5 fala: Hirão, rei de Tiro, sempre manteve grande amizade com Davi. E assim que soube que Salomão havia sido proclamado rei em lugar do seu pai, enviou missionários diplomáticos à presença do novo rei. Então Salomão mandou Hirão a seguir com a mensagem. Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem. Por exemplo, eu vou ir contextualizando durante que eu vou lendo. Hirão era um rei que tinha uma aliança com Davi, que reconhecia a autoridade de Davi. Quem era Davi? Pai de Salomão. Davi já tinha morrido. Só que Salomão estava prestes a construir o templo. E aí Hirão, que era um rei, mandou mensageiros missionários até Salomão para poder ver o que ele precisava. A bondade de Deus já começa a se manifestar sobre a vida de Salomão, porque havia uma aliança entre seu pai e o rei Hirão. E o rei Hirão disponibilizou missionários, servos do Senhor, pessoas de confiança dele, para saber o que Salomão estava precisando. E Salomão, ao receber aqueles missionários, ele manda a seguinte mensagem para Hirão. Ele fala assim: bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo. E em reverência a Yahvé, o nome do Senhor, o seu Deus, por conta de muitas guerras que ele se envolveu. E aí no versículo 4 fala assim: mas agora vivo um tempo em que Deus, Yahvé, me tem proporcionado a paz em todas as fronteiras do meu reino. E eu não tenho inimigos, e não há perigo de ataques. Por isso planejo edificar o templo dedicado ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme Yahvé prometeu ao meu pai, afirmando: teu filho colocarei no trono em teu lugar. E quem construirá um templo para o meu nome? Portanto, dá ordem. Aí Salomão vira e fala: então, Hirão, vai lá, mensageiro, fala para o rei Hirão que para que ele dê ordem aos seus servos, para que cortem cedros do Líbano. Cedros do Líbano é um material caro, tá? Para mim. Ele está pedindo para que o rei Hirão mande os seus servos para cortar cedros do Líbano para ele. Os meus servos acompanharão os teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tudo sabes muito bem que entre toda a nação, entre os gentios e entre aqueles que caminham na Sidônia, não há ninguém que corte madeira como os sidônios. Vocês já vão entender, gente, onde que eu quero chegar. Quando ouviu a palavra de Salomão, o rei Hirão se alegrou soberanamente. Bendito seja hoje Yahvé, bendito seja hoje o Deus de Davi, porque deu a ele um filho com grande sabedoria, que governará esse imenso povo. Então Hirão mandou comunicar a Salomão: eis que recebi a tua mensagem e atenderei o seu pedido a respeito das madeiras de cedro. Eu vou até aqui, e aí a gente vai desenvolvendo no meio do caminho. O que acontece? Deus mostrou a sua bondade e fidelidade àquele que caminhava com ele, que era Davi. E enviou um rei para poder se aproximar de Salomão, para que pudesse abençoá-lo. Para recebermos a bênção de Deus, é necessário que nós possamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Por exemplo, Deus tem promessas na sua vida. Deus tem sonhos para que venham se cumprir na sua vida. Deus tem promessas que Ele fez aos seus pais, que Ele fez aos seus avós. Só que antes que essa promessa venha a ser concretizada, é necessário eu reconhecer que eu preciso de ajuda. E é qualquer ajuda? Não. E aí eu vou trazer uma ilustração para você de algo que eu vivi. Em alguns momentos da minha vida,
eu fui agraciada pela bondade de Deus em morar em lugares sem pagar nada. Em ser guardada pelo Senhor em diversas situações. Assim, ao longo da minha vida, o Senhor me trouxe à memória isso. Lembra que quando você precisou, você morou 1 ano e meio sem pagar nada? Lembra que quando eu precisei te tirar do cativeiro, eu te levei para um lugar onde você ficou 3 meses morando na Barra de Tijuca sem pagar nada, sem pagar luz, comida, nada? E até carro para poder te levar para onde você precisava, você tinha? E eu falei assim, caramba, olha a bondade de Deus sobre a minha vida, olha o que o Senhor fez, olha quanta graça e misericórdia o Senhor derramou. E aí o Senhor falou assim, mas não foi só por você. E aí uma certa vez uma tia minha falou assim, Débora, sabia que você da família é a única beata? Aí eu, como assim? Você parece igual a avó, a nossa Bisa, você não conheceu ela, mas a Bisa era que nem você. Aí eu, mas não estou entendendo. A Bisa era mulher de oração. A Bisa era uma mulher que ela deu vários terrenos para várias pessoas que não tinham casa. Tanto que hoje o nome da rua é o nome da minha bisavó, Laudelina Maia de Paiva. A igreja construída na rua Laudelina Maia de Paiva foi a minha avó que doou para que fosse construída a casa do Senhor. O Senhor honrou aquilo, lembra lá? As bênçãos do Senhor alcançarão até 1000 gerações. A bênção do Senhor, eu creio que isso que eu vivi de provisão de Deus, de bondade de Deus, foi a fidelidade do Senhor com a minha Bisa, que eu nem conheci. Mas por que você recebeu e de repente seus primos, o seu pai não recebeu? Porque eu me firmei na palavra e permaneci guardando a bondade do Senhor, porque Ele fala, a bondade perseguirão aqueles que me amam e guardam a minha palavra. Está disponível a bondade do Senhor para mim quanto para você. Só que existe uma condição para você receber a bondade e a graça do Senhor sobre a sua vida. É necessário obediência. É necessário permanecer firme na palavra do Senhor. E aí vamos voltando lá para 1 Reis 5:6. Salomão recebe os mensageiros que tinham aliança com seu pai. E ele reconhece que ele precisa de ajuda. Eu só vou receber a ajuda e a bondade de Deus se eu reconheço que eu preciso de algo. Porque se eu não preciso de algo, para que eu vou querer a bondade de Deus? Se você pode tudo, se você faz tudo sozinho, para que Deus vai te ajudar? Para que um irmão vai estender os braços, as mãos sobre você? Você não precisa. Você é autossuficiente. Você se basta. Só que Salomão não era qualquer pessoa, não, gente. Salomão era quem? Meramente o rei, que tinha uma promessa para poder construir o templo. E ele estava recebendo uma ajuda de um outro rei. Ele poderia simplesmente falar assim, o que eu vou querer ajuda de outro rei? Algum outro líder vai dar pitaco naquilo que o Senhor me prometeu? Eu vou deixar que outra pessoa interfira no meu ministério? Alguém que é autoridade tanto quanto eu, que está mandando mensageiro para ver se eu estou precisando, deve estar vindo querer sondar algo. Deve estar vindo talvez querer roubar o meu rebanho. Mas não. Salomão, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. E, sobretudo, ele ainda vira para os seus mensageiros e fala assim, olha, eu sei que dentro do teu povo, sobre o seu ministério, sobre o seu pastoreio, sobre os seus cuidados, tem os melhores homens que cortam madeira de cedro. Eu tenho uma promessa, mas eu sei que eu não consigo concluir ela sozinha. Que os melhores profissionais de corte de madeira de cedro estão lá no teu reino. Então, me empresta esse povo. Então, estende as suas mãos sobre mim e me empresta, me faz um favor, derrama da bondade de Deus sobre a tua vida, que Deus derramou sobre a tua vida, derrama sobre mim. Ele reconheceu a autoridade que Deus derramou sobre a vida de um outro rei. E aí, aquele rei,
Hirão, ele fica encantado com o poderio de Salomão de identificar com tanta sabedoria a autoridade que existia sobre a vida daquele reino. Sabe por que Hirão ficou encantado? Porque Salomão reconheceu que o outro tinha capacidades que ele não tinha. E nós precisamos muitas das vezes reconhecer que alguém vai ter uma sabedoria, que alguém vai ter algo que você não tem, mas que vai te levar em direção a construir aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Só que para você construir aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você precisa de ajuda. Salomão poderia não querer a ajuda de outro rei. Poderia ter rejeitado a bondade que Deus estava derramando sobre a vida do rei Hirão. Nós precisamos entender que a bondade de Deus, na minha e na sua vida, ela vai vir através de pessoas. Deus, ele não vai utilizar dos anjos para poder vir aqui falar com você. Deus, ele não vai, talvez, falar audivelmente para você. Não fique esperando isso. Que ele apareça. Só se Deus aparecer aqui, ó, na minha frente. Deus vai usar a irmãzinha do seu lado. Deus vai usar o seu colega de trabalho para poder demonstrar a bondade e fidelidade dele na minha e na sua vida. Salomão foi humilde o suficiente para reconhecer que precisava de ajuda. Então, para receber a bondade de Deus, a primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. E para receber a bondade de Deus, é necessário ter alianças que nos impulsione para a direção da promessa de Deus. Gente, deixa eu beber um pouco d'água que eu estou seca. Desculpa. Então, para receber a bondade de Deus, é necessário ter alianças que te impulsionem para a promessa de Deus na sua vida. Com quem você tem feito alianças? Com quem você tem feito alianças? A minha avó, eu não a conhecia, a minha bisa. Mas ela fez aliança com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ela abençoou vidas. E eu fui alcançada sem saber qual era a aliança que ela fez. Salomão foi alcançado através da aliança que o seu pai fez com Hirão. Qual é a aliança que você tem feito hoje, que vai impactar os seus netos, os seus filhos, a próxima geração, que de repente você nem vai conhecer, mas o que você faz hoje vai refletir no cuidado e bondade de Deus sobre a vida de alguém? Será que algumas pessoas vão ser abençoadas por conta da sua vida? Ah, você é fulano que conhece Beltrano. Ah, então tá. Então, se você conhece, tá bom, eu vou também estar te abençoando. Será que o seu vizinho vai ser alcançado pela bondade de Deus que há sobre a sua vida? Às vezes a gente espera, de repente, um pedaço de bolo, algo simples. Mas quantos pedaços de bolo ou docinho você levou para alguém? Ah, mas ninguém vem me visitar, ninguém me procura, ninguém me liga. E quantas vezes na nossa adolescência, no nosso tempo vago, você tirou para poder ligar para alguém? Para poder saber que aquela pessoa estava bem ou não? Quais foram as alianças que nós temos feito no nosso dia a dia? Ou estamos tão preocupados com contratos apenas, com alianças apenas que só vai trazer benevolência para nós? Será que temos alianças que vão impactar também na vida do outro? Num contrato, existem dois lados. Existe benevolência para você e para o outro. Tem que ser um acordo. Que seja bom para você e que seja bom para mim. Senão não há contrato, né? Senão não há aliança. Tem que casar. Tem que ser bom para ambas as partes. Então, procure saber com quem você tem feito aliança. Davi fez aliança com pessoas que abençoaram a vida de Salomão. Hirão diz que vai fazer tudo o que Salomão precisar. A aliança
dele aproximou, a aliança de Davi aproximou Salomão de viver a promessa de Deus. Quer ver? Aqui fala assim, ó. Então Hirão mandou comunicar a Salomão: eis que recebi a mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro. A aliança que o pai dele fez lá atrás estava proporcionando a Salomão a viver a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Então, faça alianças que te direcione, que te impulsione, que te leve na direção das promessas de Deus sobre a sua vida. Que as alianças que você fizer hoje, todo dia nós podemos fazer alianças. Todos os dias nós podemos decidir fazer alianças que nós possamos ser agentes de bondade de Deus sobre a vida de alguém. E quando você tomar essa atitude, esse posicionamento de firmar um compromisso, uma responsabilidade. Responsabilidade de quê, Débora? De oração, de intercessão, de visita, de comunhão, de estar perto, de se fazer presente, de ser bondoso, de derramar a graça, o favor, a ação sobre a vida de alguém. Porque você vai estar sendo instrumento da bondade de Deus sobre a vida de alguém. E amanhã, alguém vai ser um instrumento poderoso de bondade sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido. Quando, de repente, você não puder estar no hospital visitando alguém, vai ter alguém indo lá visitar, porque um dia você foi e visitou. Porque um dia você saiu do conforto da sua casa e foi em direção a alguém que estava precisando do seu alento. Sendo que, gente, toda bondade, tudo aquilo que Deus tem para derramar, existe um custo, existe um preço. Você imagina que madeiras de cedro é muito caro. Que a mão de obra é mais cara ainda. Imagina uma mão de obra qualificada. Como o próprio rei Salomão admite que aqueles homens na Sidônia não existia igual a eles, cortadores de madeira. Será que você está disposto a ter tempo? A colocar os seus trabalhadores para poder servir ao rei? A outro rei? Será que você está disposto a investir seus recursos na vida de alguém? Porque não adianta eu falar que eu só vou orar por você, que Deus te abençoe. Existem momentos que Deus vai falar assim, ó, vai ter que desembolsar, vai ter que tirar o dinheirinho do bolso. Vai ter que pegar a sua melhor madeira e entregar para que outro faça o projeto. Está entendendo o que Deus está falando? A aliança que Deus muitas das vezes faz não é para você ser abençoado, não é para você abençoar o outro. E isso vai custar do seu bolso, para que você possa ver o outro construindo o templo, porque a promessa de construção do templo foi para Salomão. Talvez o rei Hirão poderia botar um pé para trás e falar assim, epa, eu sou rei também, por que Deus não me deu para que eu pudesse construir aquele templo? Por que eu vou tirar os meus servos, os melhores trabalhadores, para poder emprestar para um outro rei construir o templo? Só que a nossa aliança é com Deus, a gente sabe e reconhece que a recompensa vem dele. E quando nós reconhecemos que a nossa aliança é em Deus, não importa o recurso que eu preciso investir. Não importa o tempo que eu vou ter que ter. De repente, de manhã, à tarde, à noite, indo lá na casa daquela irmãzinha que está pensando em se matar. Não importa, porque eu sei que a minha recompensa vem dele. E se Deus, ele quiser usar os meus recursos, o meu tempo, a minha vida, para poder abençoar outros, eu sei que, de alguma forma, eu serei recompensada. E nós acreditamos que a nossa recompensa não é aqui, né? Nós acreditamos que a nossa recompensa está na eternidade. Que a nossa recompensa é aquilo que é eterno, porque aqui é passageiro. Então, que nós possamos trazer à memória isso. Que a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com os homens, vai produzir algo que é eterno. Não se preocupe com aquilo que é passageiro, que é terreno. Mas se preocupe com aquilo que Deus tem com você na eternidade. E para recebermos a bondade de Deus,
Terceiro ponto para finalizar. Para recebermos a bondade de Deus, é necessário honrar os que agiram com bondade de Deus sobre a sua vida. É necessário honrar os que agiram com bondade e fidelidade de Deus para contigo, para com o Senhor. No verso 11 fala assim: Salomão entregou a Hirão, todos os anos, cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva, puro, para alimentar toda a sua família que vivia no palácio. A palavra de Deus, todos os anos. Hirão, quando decidiu fazer uma aliança com Salomão, por aquilo que ele reconhecia na autoridade na vida de Davi, ele não pensou em receber recompensa. Hirão simplesmente pegou tudo que ele tinha e colocou à disposição de Salomão. Só que o nosso Deus é Deus de fidelidade. Fala comigo, nosso Deus é Deus de fidelidade. O nosso Deus é um Deus que honra as gerações futuras, passadas e futuras. E aí, o que eu vejo aqui? Que aquele homem, aquele rei que foi com o coração disponível para abençoar outro rei, ele foi muito mais abençoado. Olha, gente, em quantidade de riqueza, proporção, o que Salomão derramou depois sobre a vida de Hirão era muito maior. Era muito maior. Por quê? Porque ele reconheceu a bondade de Deus sobre a vida de Hirão. E a partir daí ele falou assim: eu não tenho como agir de forma sem ser benevolente, sem ser bondoso com esse homem que abriu mão dos seus funcionários, dos seus servos, para poder me ajudar a construir aquilo que Deus havia me prometido. E ele entrega para o cara, todos os anos, cerca de 2.000 toneladas de trigo. Gente, bota na internet, vê quanto que custa isso hoje. Tonelada de trigo. É tonelada, todos os anos, para suprir tudo aquilo que o cara precisava manter durante o palácio, para sobreviver aquele povo. E às vezes a gente não quer dar 10 minutos do nosso dia para pegar o telefone e ligar para alguém. Às vezes nós não queremos sair do conforto do nosso sofá, de frente para o Netflix, para fazer a visita a alguém que está enfermo. E a gente fica sentado esperando e falando: Senhor, cadê a sua bondade sobre a minha vida? Será que o Senhor não vê que eu ganho pouco? Será que o Senhor não vê que eu estou enfermo? Será que o Senhor não vê que nada acontece na minha vida? E o que você está fazendo para acontecer na vida de alguém? Não adianta querer bondade de Deus se você não é bondoso com o seu próximo. E a partir do momento que você for bondoso, não faça por segundas intenções, não. Faça porque o outro tem promessa e você quer ajudar ele a cumprir a promessa. Não faça pensando no que o outro vai te retribuir, não. Não faça esperando que o outro vai bater nos seus ombros e dizer: você, uau, é o melhor, não. Faça porque você reconhece que Deus tem uma promessa sobre a sua vida e Deus vai fazer. E Deus vai me ajudar, a te ajudar a cumprir os sonhos e projetos de Deus na sua vida. Faça com a intenção que o nome dele seja exaltado e que o reino dele seja propagado e que as tendas sejam esticadas e que o povo cresça em conhecimento, graça e estatura e que se amplie a palavra de Deus por todas as nações. E, consequentemente, a bondade do Senhor, quando você fala, quando você obedece, quando você o ama, ela vai te seguir. A bondade do Senhor sobre a sua vida, ela vai te seguir. Ela vai seguir a você, ela vai seguir os seus filhos, ela vai seguir os seus netos, ela vai seguir a sua geração. E eu digo mais, ela vai seguir aqueles que te acompanham espiritualmente. Porque hoje não somente carne e sangue, mas aqueles que você chama de filhos. Eu creio que existem bênçãos que são derramadas sobre a minha vida por pais espirituais que eu tenho. Hoje o leque do Senhor, ele se expandiu, não é só mais filho de sangue e carne. Nós acreditamos que Deus rompeu essa linha.
Antes o primogênito recebia a bênção. E antes tinha que ser apenas um homem para poder receber a bênção. Mas hoje o Senhor entrega filhos espirituais sobre a sua vida. Deus entrega pessoas para que você possa cuidar, para que você possa amar, para que você possa derramar a bondade e benevolência do Senhor sobre essas pessoas. E que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida vai se estender a eles também. Eu não tenho filhos, mas eu oro. Senhor, o que o Senhor derramou sobre a minha vida, derrama sobre a vida do Bernardo, que é meu sobrinho. Senhor, eu não tenho ainda uma geração para poder prosseguir naquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Mas pega Maria Eduarda, filha do Silvio, que não é minha filha, mas eu tenho como filha, no meu coração. E eu falo, Senhor, derrama a unção que o Senhor derramou sobre mim, derrama sobre eles. Senhor, derrama sobre os meus funcionários. Aquilo que o Senhor fala comigo, fala com eles. Senhor, aqueles que se aproximarem possam sentir e receber a bondade e graça do Senhor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E que seja assim tanto na minha vida quanto na sua. Salomão honrou aquele homem, porque ele reconheceu a aliança que Deus tinha com ele. Se desprenda do que você tem, se desprenda dos seus bens, do seu tempo, para que você possa honrar e engrandecer o nome do Senhor, através da benevolência, através da bondade de Deus que está sobre a sua vida, porque o nosso Deus, Ele é bom. E a bondade dele habita em você. E se a bondade de Deus habita em você, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Derrame a bondade de Deus sobre a vida de outras pessoas. E o último versículo Salmos que eu queria até deixar aqui para vocês é 23:6, que fala assim: certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Em outras versões fala que irei para a casa do Senhor todos os dias. Vocês estão aqui, na casa do Senhor, em gratidão à benevolência e o amor do Senhor. Então, que todos nós possamos entender que para recebermos a bondade de Deus, a graça do Senhor, nós precisamos primeiramente reconhecer que nós precisamos dessa bondade, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos um dos outros, que nós precisamos dar as mãos e nos fortalecermos em Cristo Jesus. Que nós precisamos, para receber a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos de alianças que nos levem em direção à promessa do Senhor. Quais são as alianças que vocês têm feito? Com quem você tem se aliançado? A aliança que você faz hoje vai trazer recompensa, vai trazer a bondade de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho. Cuidado com as alianças que vocês têm feito. Se aliancie primeiramente ao Senhor. Nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança de derramar a bondade e fidelidade dele sobre a vida de outras pessoas. E nós precisamos honrar aqueles que têm agido de bondade e benevolência ao Senhor. E eu queria pedir que todos vocês fechassem os olhos agora. Que vocês se coloquem diante do Senhor. E fala: Senhor, eu tenho clamado tanto pela sua bondade. Eu tenho buscado tanto, Senhor, e eu tenho cobrado tanto do Senhor. Que a sua bondade, que a sua misericórdia me alcance, que a sua bondade me alcance. Mas eu nunca parei, Senhor, para perceber que eu não estava sendo bondoso com alguém. Que eu não estava sendo grato com aqueles que me abençoaram. Ah, Jesus, derrama hoje sobre essa manhã ao coração dos teus servos, Senhor, um coração que reconhece que precisa de ajuda, um coração que reconhece, Senhor, que sozinho não vai conseguir, mas sobretudo um coração disposto a fazer uma aliança contigo em primeiro lugar. Uma aliança contigo, Senhor, nós queremos fazer porque o Senhor é o único caminho, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E
E se existe alguém aqui hoje ainda que não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, que ainda não o reconheceu como senhorio da sua vida, como Senhor da sua vida, como aquele que te conduz para todas as coisas, como aquele que derrama bondade sobre a sua vida, que você hoje possa orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Coloque a mão no seu coração e fale: Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é meu Deus, é meu Pai, que morreu na cruz por mim. E hoje eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. Tudo que eu tenho, Senhor, é Teu. Pai, eu reconheço que toda a bondade que o Senhor me deu até aqui veio de Ti, Senhor, porque o Senhor usou pessoas, porque o Senhor usou famílias, porque o Senhor usa vidas para poder me alcançar com a Sua bondade, ó Deus. Então que a bondade do Senhor possa alcançar cada coração aqui e que nós possamos reconhecer todos os dias que precisamos dEle, que precisamos de ajuda e que precisamos ser gratos a esse Deus que morreu na cruz por nós. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo. Ele é o único poder e autoridade sobre a sua vida, porque foi Ele que pagou o preço, porque foi Ele que morreu na cruz por você, e sem Ele nada podemos fazer. Que você entregue a tua vida de fato, tudo aquilo que é teu, ao Senhor, que você mantenha-se firme na palavra do Senhor, guarde os seus mandamentos, para que você possa ver a bondade e misericórdia do Senhor te alcançando até 1000 gerações. Que a tua bondade, Senhor, seja derramada sobre nós, que alcance as nossas gerações, que alcance os nossos vizinhos, nossos patrões, funcionários, amigos. Que a sua bondade seja estendida para todo o reino dos céus. É o que eu te peço, Paizinho, e já te agradeço, com a certeza que a sua bondade já está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.